Não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. De um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Apreender meu passaporte, eu não sou bandido. Aprender meu passaporte, aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, não tem medo de nada. Conversa com o Bolsonaro. Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido. Que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. Eu anoto as minhas mensagens e escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Povo brasileiro! 7 de setembro vamos dar a resposta a ele! O senhor indica pessoalmente o tal Bolsonaro ou Eduardo indicou posicionamento? Amigo, eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês. Um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver a covardia. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. As retaliações contra o Brasil é a ação dele, que já foi denunciada em carta do presidente americano, de quê? Tentar impedir com censura redes e plataformas americanas, censurar pessoas. Gente, Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal, o inquérito das fake news. E por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição, o artigo 102 da Constituição diz que papel do STF, zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém, ou mandar prender alguém porque ele acha, porque ele quer? Gente, artigo 220, parágrafo 2º, vedada a censura. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Nenhum ministro pode estar acima da Constituição. Por isso eu vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso! Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversa com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília vaza as coisas antes de eu saber? Vazaram na quinta-feira e eu não sou saber agora. Que país é esse? Que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado. Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento, de vez em quando eu meto o código. É errado. Não é assim que se fala. É só pegar, eu não tenho que esconder nada.
Tá errado. E, tipo, não procede assim. Não tá. Eu falo, é meu amigo, eu falo com ele várias vezes, eu falo com ele há anos. Que conversa é essa? Que país é esse? Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações, eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, pra vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezuelização. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Que país é esse? O noticiário de hoje trouxe vazamentos. Vazamentos de material audiovisual e também escrito da apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, um celular onde ele tem uma conta no WhatsApp, conta através da qual eu mesmo converso com ele, conversava, aliás, porque ele não tem mais a posse, né? Ele não pode mais usar a sua conta no WhatsApp, e eu conversava com ele regularmente ali, da mesma maneira que eu converso regularmente pelo meu WhatsApp com o pastor Silas Malafaia, a mesma conta do meu WhatsApp que eu converso com o Bolsonaro, com o pastor Silas Malafaia, e converso com o Eduardo Bolsonaro, e converso com Paulo Figueiredo, e converso com diretores da Rede Globo, e converso com meus patrões na Oeste, e converso com meus patrões do Metrópolis, e converso com ministros do STF, e converso com familiares de ministros do STF, e converso com membros do Conselho Nacional de Justiça, e converso com membros do Conselho Nacional do Ministério Público, isto é, faço o meu trabalho. E esses vazamentos feitos pela Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, Polícia Federal que foi transformada na gestão vergonhosa deste mafioso, deste Andrei Andrônico Rodrigues, que transformou a Polícia Federal brasileira em uma Gestapo Tupiniquim, e que eu decidi chamar hoje de Gestaparadrapo, a nossa Gestaparadrapo, a mando de Alexandre de Moraes, o nosso ditador, esse projeto de 5ª categoria e sem pedigree, de um Salazar tropical que quer instalar no Brasil um Estado novo através da velha receita do fascismo, só que não ousando dizer o seu nome, chamando-se, disfarçando-se, travestindo-se de democracia com uma minissaia tão ordinária e tão curta que sequer consegue disfarçar os ovos proeminentes dessa ditadura, desse fascismo, esse fascismo brasileiro. E esses vazamentos, os primeiros que nós tivemos acesso foram vazamentos nos quais Jair Bolsonaro teria mandado uma carta ao Javier Milei, presidente da Argentina, pedindo asilo político. Vamos a essa primeira notícia que muito me incomodou, porque o que a Polícia Federal fez conhecer, o que a Polícia Federal criminosamente entregou à imprensa, porque no direito criminal, a persecução criminal que começa com investigação e termina com julgamento, ela tem duas regras básicas. A investigação é sigilosa, o processo é público. E no Brasil, o que nós estamos vendo nesse show de horrores desse Conselho de Ministros salazaristas, ministros que sequestraram o Supremo Tribunal Federal, o que nós vemos é que as investigações são públicas para macular, manchar, intimidar
repreender, nesse soft DOPS, DOI-CODE da modernidade, onde se tortura a vida social das pessoas, nós temos investigações públicas e processos privados. Ou seja, se o direito prega o avesso que é praticado pode ser tudo menos Estado de Direito. Mas o que esse pedido de Bolsonaro para Javier Milei, presidente da Argentina, mostra? Mostra que Jair Bolsonaro não estava cometendo um crime. Ele estava tão somente, claramente, indiscutivelmente, incontestavelmente, e só analfabetos ou pessoas muito más, muito ruins, não conseguem perceber o que está acontecendo. Bolsonaro estava no exercício de um regular direito. Ele estava exercendo um direito regular e legítimo, e não qualquer direito, um direito humano, fundamental e universal, reconhecido na Carta da ONU de 1948, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 14, todo aquele que é perseguido político tem direito a pedir asilo político. Veja bem, ele estava pedindo um asilo político. Não se sabe se seria concedido ou não, mas o fato é que pedir o asilo político é um direito humano fundamental sacramentado no artigo 14 da Declaração da ONU. E o que é a Polícia Federal? Criminosamente, porque ela não pode vazar, ainda mais seletivamente, ainda mais com finalidade político-eleitoreira. O que é a Polícia Federal? Amando, é claro, deste diabo sem chifre, deste demônio careca, que toma a frente de todas as medidas mais absurdas aqui no Brasil. Ele manda a Polícia Federal a esparadrapo Alexandrina faz, é nada mais, nada menos do que comprovar que a aplicação da Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump está certa. A Lei Magnitsky, ela serve para sancionar pessoas que violam direitos humanos fundamentais. Portanto, Alexandre de Moraes não só viola tantos direitos fundamentais, como, através deste pedido de asilo político na Argentina ao presidente Javier Milei, o Alexandre de Moraes passou a criminalizar o exercício regular de um direito legítimo, direito humano fundamental, ao pedido de asilo. Está no artigo 14 da Carta da ONU de 1948. Está lá. Então, se alguém tem dúvida de que o Alexandre de Moraes é um violador serial de direitos humanos, está aí o vazamento criminoso desta carta em que Bolsonaro teria pedido asilo a Milei, a prova de que agora o Alexandre de Moraes ele não só viola, bem como ele criminaliza direitos humanos fundamentais. E na história, aqueles que criminalizam direitos humanos são sujeitos como Hitler, como Mussolini, como Ceausescu, como todos os ditadores embalados pela doença marxista ou pelo seu rival concorrente e não rival oponente, que é o fascismo, que é o nazismo. Fora isso, como não, os vazamentos seletivos, vergonhosos e criminosos não param, saiu também uma mensagem em que o pastor Silas Malafaia, em uma conversa privada com o presidente Jair Bolsonaro, esculacha o Eduardo Bolsonaro. E muito nobre foi a reação do Eduardo Bolsonaro diante desta notícia, porque o Eduardo Bolsonaro, ele abraçou o Silas. Ele disse, se eu estive errado, eu agradeço as suas críticas, porque nós estamos juntos. Isso é honradez. Reconhecer um erro é a qualidade de um homem nobre.
O Eduardo Bolsonaro se mostrou hoje, mais do que tudo, nobre. Mas eu vou chegar no ponto da Globo, dessa ligação que eu recebi agora, faz 10 minutos, da sucursal da Globo em Brasília. O pastor Silas Malafaia voltava de Lisboa, chegou no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e foi abordado por policiais federais com uma busca e apreensão do seu celular, daquilo que ele portava, porque querem enredar Silas Malafaia, que é o líder, que é quem não deixou morrer a manifestação popular neste país. Se o deputado Eduardo Bolsonaro tem um papel primordial para o reconhecimento da aniquilação dos direitos humanos no Brasil, que agora se prova que além de aniquilação é a criminalização do exercício regular de direito fundamental legítimo, o pastor Silas Malafaia, aqui dentro do Brasil, não deixou que a indignação popular morresse. E a Polícia Federal foi lá humilhá-lo. É o segundo humilhado supremo neste curto espaço de tempo, depois de Jair Bolsonaro, é o pastor Silas Malafaia. Veja, o pastor Silas Malafaia estava voltando do exterior para a paz do seu lar no Rio de Janeiro. O pastor Silas Malafaia não estava fugindo do Brasil, ele estava voltando para o Brasil. O pastor Silas Malafaia estava indo para a sua casa, o seu domicílio, a sua residência. O pastor Silas Malafaia estava voltando para o seu endereço certo e conhecido. Faria sentido, talvez, a Polícia Federal ter feito esta batida inesperada se o pastor Silas Malafaia estivesse saindo do Brasil. Se ele estivesse no aeroporto do Galeão com uma passagem para Portugal na mão, e não com o seu passaporte brasileiro entrando no seu país e dirigindo-se à sua casa, ao seu lar, à sua família, endereço certo e conhecido. O pastor Silas Malafaia foi humilhado numa operação circense, abjeta, criminosa, digna da Gestapo Tupiniquim, repito, Gestaparadrapo, dirigida por esse vergonhoso Andrei Andrógeno Andrônico, Andrei Andrea Trem-Contra, e, é claro, dominada pelo diabo careca, o diabo que não tem chifre, mas tem uma cabeça lustrosa. Um diabo que não se sabe onde termina a testa e começa a cabeça. E que tem a testa ligada na nuca. Que deve passar gumex na cabeça. O senhor que junta a baba no canto da boca. Que erra flagrantemente a língua portuguesa. É um serial violador. É um atentador à soberania da gramática nacional. Alexandre de Moraes, que não só viola, mas criminaliza direitos fundamentais. Ele, que não tem reputação ilibada nem notável saber jurídico, e não tem condição constitucional nenhuma de ser ministro do STF. Alexandre de Moraes não tem a mínima condição, em especial depois de mostrar o dedo do meio para brasileiros e brasileiras, ele não tem condição de ser chamado de excelência, porque ele não passa de excremência. E peço aqui perdão aos excrementos, porque os excrementos servem para adubar a terra e os excrementos servem para fazer biocombustível. Excremento serve para muita coisa que presta.
Agora, o excrementíssimo Alexandre de Moraes não serve para bosta nenhuma. Desculpem, bosta serve. Não serve para porcaria nenhuma. E o pastor Silas Malafaia, então, foi acossado, não por estar fugindo, mas por estar voltando ao Brasil, à sua casa, à paz do seu lar, o que é inimaginável. Inimaginável para pessoas de boa fé, para pessoas que sabem que você faz uma arapuca no aeroporto para quem está fugindo, não para quem está voltando e indo para casa, o endereço certo conhecido. Tomaram um celular do pastor Silas Malafaia, claro, para fazer mais fish expedition. E isso aconteceu por volta das 19 horas. E o que me espanta é o seguinte: a TV Globo ter me procurado para perguntar duas coisas. Prestem atenção no que a TV Globo me perguntou. Uma hora depois que a Polícia Federal apreendeu o WhatsApp, o telefone do Silas Malafaia, através do qual eu converso muito com ele. Porque eu já disse algumas vezes, não é pelo fato de eu ser gay e o pastor Silas Malafaia ter historicamente posicionamentos afeitos à sua fé, mas que não me agradam, e que por isso discordei a vida toda do Silas Malafaia, mas que em um certo momento dessa triste história do Brasil, eu me tornei um cabo raso do comandante Silas Malafaia, porque nós somos aliados. Nós somos aliados pelo direito de podermos continuar discordando um do outro. O Alexandre de Moraes quer encontrar e vai fazer de tudo para encontrar um álibi para prender também o Silas Malafaia, porque ele não se contentou em prender o Jair Bolsonaro. Agora ele quer prender o Silas Malafaia e vai arrumar um jeito, pessoal. Esperem e aguardem, ele vai achar uma prova, alguma coisa, mesmo que for algo irrisório, mas ele vai encontrar para poder colocar Silas Malafaia na prisão. Isso tudo, pessoal, é para pressionar, é para humilhar. O Silas Malafaia já vem há 5 anos metendo o pau ali no STF, no ativismo judicial, e agora, nos últimos 3 anos, em especial, no ministro Alexandre de Moraes. E é claro, pessoal, isso não vai ficar de graça. Por mais que o Silas Malafaia tenha seus argumentos, tenha suas provas, cite a Constituição Federal, mas mesmo assim, quando nós estamos num estado de exceção, que é o que vivemos hoje, pessoal, não adianta você citar artigos da Constituição, não adianta você citar a lei, pessoal. Ele vai ser punido. E o que a direita precisava entender é que pelos meios tradicionais não vai ser assim que vai ser ganho essa batalha. Tá lá, o Jair Bolsonaro está preso em sua casa. Na manhã desse dia ele acordou preso na sua casa novamente com a tornozeleira no pé. Você parou para pensar isso? Que você está aí livre, podendo ir para onde quiser, e o Jair Bolsonaro, o último presidente do Brasil, estar preso em sua casa. E pode piorar ainda mais as coisas para ele, porque ele pode ir para dentro de uma cela, de uma prisão. E olha só, pessoal, os presos do 8 de janeiro também estão presos ali. E o Silas Malafaia pode ser o próximo. Tudo isso nós estamos vivendo. E por que nós estamos falando isso aqui? Para que o povo possa acordar, pessoal. Chegou a hora do povo se manifestar, chegou a hora do povo sair do anonimato. Porque daqui a pouco, pessoal, com essas medidas aí que o Lula está tomando, que o Haddad está tomando, e que aí o governo norte-americano está vindo e trazendo uma sanção pesada sobre o Brasil, daqui a pouco não vai ter mais para onde correr. E essas vozes, como a do Silas Malafaia, por exemplo, estão sendo caladas. O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ontem para a Record News, uma entrevista muito boa, inclusive eu recomendo que você assista, e ele fala ali que o Trump não vai recuar. E os repórteres, inclusive os jornalistas ali falaram com ele, mas existe alguma forma, algum caminho de você ir até ele para poder tentar uma ajuda sobre a taxação, sobre as sanções no Brasil? Ele falou assim, não existe esse caminho.
todas as batalhas que o Trump entra, ele ganha todas. Foi isso que ele falou, o Eduardo Bolsonaro, ali durante a entrevista à Record News. Ou seja, vocês acham mesmo que o Donald Trump, com essas sanções, com a lei Magnitsky, com a taxação e tudo mais, cancelamento de visto, vai recuar para a ditadura brasileira? Não vai, pessoal. Tem um velho ditado que fala: a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco. E o lado mais fraco é o lado do Brasil, pessoal. Isso está claro, está claríssimo. E aí tá o Silas Malafaia sendo perseguido. A qualquer momento ele vai ser preso. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Até agora não teve um que se levantou contra o Moraes que não foi punido. Isso é lamentável, é um absurdo, mas é a realidade. Nós temos que falar que é verdade. Eu não vou ficar enrolando aqui falando aquilo que você simplesmente quer ouvir. Eu vou falar a verdade, pessoal, a verdade. A verdade é que o povo precisa se levantar. Se ficar esperando do Donald Trump, se ficar esperando do Congresso Nacional, do Davi Alcolumbre, do Hugo Mota, se ficar esperando o Bolsonaro sair da prisão domiciliar, do Silas Malafaia, está na mão do povo brasileiro e não na mão dos governantes, tá bom? Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós precisamos continuar levando aqui matérias importantes para você, mas você só vai receber se você for inscrito, pessoal. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.